Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, graça e paz da parte de Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos ao canal Dione Paz, este canal que vai disponibilizar para vocês conteúdos bíblicos, conteúdos evangélicos, para que assim juntos possamos crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus. Eu convido a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e também ative o sino de notificações para que assim você possa receber os conteúdos que serão postados aí futuramente no nosso canal. É desejo do meu coração colocar toda semana algo para que você possa se alimentar, algo para que você possa então crescer mais no conhecimento do nosso Deus, tá certo? Já está disponível algumas pregações da palavra de Deus e que você então assista e assistindo, você então possa estar meditando a partir da sua vida, a partir daquilo que você estará ouvindo como pregação da palavra de Deus. Também está disponível uma aula sobre oração e também assistindo você vai estar também tendo a oportunidade de crescer um pouco mais neste assunto que nós tanto precisamos como povo de Deus, como servos do Senhor. E a partir de hoje, então, eu vou estar disponibilizando um curso de homilética básica. É algo bem básico, bem conciso, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí para você que deseja aprender a pregar, a fazer um esboço, para servir ao Senhor de uma forma mais qualificada. Então eu espero que você goste desta aula e mais que isso, que você absorva e aproveite também todo o conteúdo que vai ser disponibilizado. Também que você compartilhe este vídeo e os demais que já estão no canal para que outras pessoas possam também conhecer este canal e através dele crescer também no conhecimento da palavra do nosso Deus. Tá certo? Então vamos à aula. Deus te abençoe e espero que você fique comigo até o final deste vídeo. Muito bem, irmãos, para a nossa primeira aula, eu quero dizer que todo este conteúdo ele foi embasado no livro Pregação ao Alcance de Todos, do teólogo Hans Wurek, e que também é especializado na área da homilética. Você pode comprar este livro, eu até recomendo que você compre, porque assim você pode absorver tudo que está ali no livro e se aperfeiçoar mais na pregação e no preparo de sermões. Você pode conseguir comprar este livro aí nas livrarias evangélicas ou pedir também pela internet. É um livro de fácil leitura, bem curto mesmo, mas apesar disso, é um livro conciso, direto e muito eficaz no tema proposto e será a base da nossa aula de hoje. Muito bem, quando nós então falamos de homilética, nós primeiramente precisamos entender que a homilética ela é dividida em três partes. Primeiro, a homilética fundamental, que será o conteúdo da aula de hoje, e em segundo, uma segunda divisão, a homilética material, que será também o nosso segundo módulo, e o terceiro módulo e terceira divisão, a homilética formal. Na homilética fundamental nós vamos estudar hoje, mas na segunda aula nós estaremos estudando sobre os materiais necessários para se fazer uma boa homilética, os materiais que você precisa comprar, precisa adquirir, para que você possa ter uma boa base para preparar um bom sermão e também uma boa base teológica para se pregar este sermão. São dicionários, enciclopédias, enfim, nós estaremos estudando isso na segunda aula. Na terceira aula e também no fim do nosso curso, nós veremos a forma, a maneira de se fazer um sermão, um esboço e também algumas maneiras de se pregar este esboço como palavra de Deus. Então, basicamente, a homilética trabalha em cima destas três divisões: homilética fundamental, homilética material e também homilética formal. Quando falamos em homilética fundamental,
nós vamos estudar o conceito geral da homilética. Vamos ver questões introdutórias, por exemplo, como a sua origem e o seu significado, também as suas relações. Aqui nós vamos tratar da relação da homilética com outras disciplinas da teologia. Também vamos ver alguns problemas que a homilética carrega. Isso aqui para você que deseja pregar, para você que deseja falar de Deus, você precisa entender quais problemas são estes. Também vamos falar do conteúdo. A homilética ela tem um conteúdo sólido, básico, e nós vamos então estar entendendo qual conteúdo é este. Também a importância da homilética, vamos entender isso também, e vamos falar dos alvos da homilética. Você que prega, você que fala a palavra de Deus às outras pessoas, você precisa saber para quem você fala e para que você fala, para que você prega. Então nós vamos entender isso nos alvos da homilética. E por fim, mas não menos importante, nós vamos também entender alguns perigos, além de problemas, alguns perigos que a homilética traz necessariamente para o pregador. Você que prega, você que fala do amor de Deus também precisa estar ciente disso. Então a aula de hoje ela vai girar em torno destes 7 argumentos, destas 7 características da homilética. Muito bem, então, iniciando o conteúdo de hoje, origem e significado da homilética. Quando nós pensamos no termo homilética, nós primeiro precisamos entender que ela é de origem grega. A homilética ela só é empregada, também as suas variações, no Novo Testamento. E ela deriva então do substantivo e também de alguns verbos. Primeiro o substantivo homilia, que quando nós o traduzimos para a nossa língua, para o português, significa associação, companhia, ou em conjunto, ou multidão. Tudo isso é traduzido, tudo isso traduz aí o nosso substantivo grego homilia. Também o verbo homileu, homilética também deriva do verbo homileu, que significa falar, conversar, comunicar. E é importante você ter todos estes significados em mente, porque logo mais nós uniremos eles para que assim nós formemos a nossa definição de homilética. Na prática, nós observamos o verbo homileu sendo aplicado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 33, onde ele diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, quando nós trazemos essa fala de Paulo para a nossa prática hoje, para a nossa homilética, significa dizer que a má pregação da palavra de Deus, ou a palavra de Deus sendo pregada de uma forma errada, com conceitos errados, com conceitos enganosos, tudo isso pode destruir tudo aquilo que já foi plantado no coração dos fiéis ao longo dos anos, ao longo das suas vidas cristãs. Então, por isso que Paulo fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Também, em algumas traduções, pode ser traduzido pelo substantivo e pode estar na sua Bíblia como as más companhias corrompem os bons costumes. Quando nós unimos todos esses significados, podemos concluir que não faz muita diferença se é o verbo ou se é o substantivo que está sendo empregado. Então, também, esse termo homilética, ela também tem as suas raízes originais, etimológicas, em 3 palavras. E aqui, apenas uma que nós não vimos, que é o termo homilos, que significa multidão, turma ou assembleia do povo. Aqui em Atos 18, 17, você pode conferir esse termo sendo empregado. E homilia, nós já vimos, e também homileu, falar,
conversar. Quando nós então unimos todos estes significados, nós temos a seguinte frase ou a seguinte definição: conversar em companhia, ou falar em associação, falar em público, ou falar em uma assembleia. Quando trazemos isso para uma linguagem mais contemporânea, nós temos a seguinte definição, que homilética significa falar em público, ou falar para um público. No nosso caso, falar a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus ou comunicar a palavra de Deus para um público, em uma multidão, em uma assembleia, em uma associação. Homilética significa, então, basicamente, pregar a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam, que necessitam conhecer esta palavra e também o Deus desta palavra. Então, irmãos, quando falamos de origem e significados, nós entendemos isso. Homilética significa a arte de pregar, a arte de falar, de comunicar a palavra do nosso Deus. Muito bem. Em segundo lugar, nós temos aqui a relação entre a homilética e outras disciplinas na teologia. Primeiramente, nós precisamos entender que a homilética, ela é na teologia uma disciplina prática, onde nós entendemos a sua teoria, porque toda prática tem por trás uma teoria, por isso que nós estamos estudando a homilética fundamental e vamos estudar também a material logo mais, mas ela faz parte, ela é uma disciplina prática na área da teologia. E ela então se vale de outras disciplinas, de outras teorias, para o seu aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento da prática da homilética. Eu quero destacar aqui apenas duas, que é a exegese e também a hermenêutica. Mas existem também outras disciplinas importantes, que é também o estudo do Novo Testamento, o estudo do Antigo Testamento, a teologia do Novo, teologia do Antigo, teologia sistemática e por aí vai. Mas eu quero destacar aqui necessariamente a exegese e a hermenêutica. E em primeiro lugar, nós temos então a exegese. Qual é o papel, qual é a função da exegese? A exegese ela tem por finalidade expor um texto bíblico sempre à luz da sua originalidade. O que quer dizer isso? Por exemplo, cada texto bíblico ele foi escrito em um determinado período da história. Cada texto bíblico foi escrito para uma pessoa ou para um grupo de pessoas específico. Cada texto bíblico foi escrito para um fim, para um propósito específico. E nós precisamos ter isso em mente para também expor isso aos nossos ouvintes. Eu não posso simplesmente pegar um texto da palavra de Deus e já trazê-lo para os dias de hoje. Eu preciso ser fiel à sua exegese, que é mostrar para que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, em qual período da história ele foi inserido, o que aquele povo estava passando quando esse texto foi escrito, qual era o propósito de Deus ao deixar aquele texto para aquele povo, aquela palavra para aquele povo. E a partir de tudo isso, a partir desta exegese original, tirar lições para os nossos dias, tirar aplicações para os nossos ouvintes, para a vida daqueles que nos ouvem, que ouvem a palavra de Deus. Essa é a função da exegese. E temos também a hermenêutica, que é a ciência, a arte, a técnica de interpretar. E aqui algo importante que você precisa entender, que você, pregador da palavra de Deus, é o intérprete da palavra de Deus àqueles que te ouvem. Um exemplo muito básico. Quando você presencia um acidente na rua, não só você presenciou aquele acidente, mas várias outras pessoas também viram aquele acidente acontecer. E se forem perguntar para você
você vai interpretar de uma forma, porque você está em um ângulo específico e viu aquele acidente de um ângulo específico. Mas se a mesma pessoa for perguntar para outra pessoa que está em um outro ângulo, ela pode e com certeza vai interpretar aquele mesmo acidente de uma outra forma. Quando se trata de interpretar a palavra de Deus, nós precisamos ser fiéis à nossa interpretação. Por isso que nós precisamos fazer uma boa exegese do texto, para que a nossa interpretação ela seja mais eficaz e mais fiel possível ao texto original, ao significado original do texto, para que assim como aquela mensagem serviu para o povo no passado, para o tempo passado, ela também possa servir de forma eficaz para as pessoas presentes neste tempo presente. Então, irmãos, a homilética ela se vale basicamente e necessariamente destas duas disciplinas que é a exegese e a hermenêutica. Outro exemplo bem simples, mas para que você possa entender a importância da relação entre a homilética e outras disciplinas, especialmente a exegese e também a hermenêutica. Olha só, imagine que você vai apresentar este limão ao seu público. E você então está com o limão diante do público e diz: este é um limão. Você tem absoluta certeza que você apenas dessa forma, com estas poucas palavras, apresentou o limão na sua totalidade? Muito bem, eu também tenho certeza que não. Então você vai fazer a exegese do limão e você vai dizer então a sua originalidade, de onde é que vem este limão. Por exemplo, este é um limão Tahiti. E você pode se aprofundar mais, você pode mostrar como é feito o cultivo deste limão, qual a região mais apropriada, de que forma eles fazem o cultivo do limão. Você pode dizer quanto tempo leva o limão para a sua colheita e dizer também como é feita esta colheita do limão. Então você vai fazer a exegese, vai mostrar as origens do limão, você vai expor este limão. Mas você pode se aprofundar um pouco mais. Por exemplo, você pode mostrar este limão como ele é por dentro. Você então pode tirar esta casca verde e mostrar que por dentro existem vários gomos e que dentro destes gomos existem outros gomos menores. E você pode pegar um destes gomos menores e estourar e mostrar então aquele sumo do limão, o suco do limão puro. Pode mostrar as suas sementes, pode mostrar aquelas partes indesejadas que você certamente vai descartar, vai jogar fora. Então você está expondo o limão. Esta é a função da exegese juntamente com a hermenêutica. Você expôs tudo aquilo que se tinha para saber, basicamente, deste fruto. Agora entra o papel da homilética, que é fazer a comunicação da exegese, a hermenêutica, com a prática. Ou seja, até agora você aplicou o limão a alguma coisa? Você disse para que é que serve? Não. Então você vai usar da homilética para isso. Esse é o papel da homilética, mostrar para que tudo isso serve. No caso do nosso exemplo, você pode dizer que você pode pegar este limão e fazer um delicioso mousse. Você pode pegar este limão e fazer também um saboroso suco, uma saborosa limonada. E dizer o quão doce, o quão delicioso é uma limonada extraída deste limão. Muito bem, veja só o que você fez. Você mostrou toda a originalidade, falou para que serve e fez. E mostrou o resultado, que é uma deliciosa limonada. Esta é a importante relação entre a exegese, a hermenêutica
e também a homilética. A homilética é o fim disso tudo. Qual foi o fim do limão? Um delicioso mousse, uma deliciosa limonada. Qual é o fim, qual é a finalidade desse texto bíblico hoje? É dizer isto. E assim nós nos valemos destas disciplinas. E veja bem o que o nosso autor então diz a respeito desta relação. Homilética sem hermenêutica bíblica é trombeta de som incerto. E homilética sem exegese bíblica é a mera comunicação de uma mensagem humanista e também morta. Não adianta nada você apenas mostrar por que é que esse texto foi escrito, para quem. Também você precisa aplicar. Por isso a importância desta relação, certo? Vamos entender agora alguns problemas da homilética. Como disse no início, a homilética carrega consigo alguns problemas, mas nós precisamos entender quais problemas são estes. Primeiro, algumas considerações. Romanos capítulo 10, o verso 17, Paulo vai falar que, consequentemente, a fé, ela vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O autor de Hebreus também vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Diante de tudo isso, deve nos gerar uma pergunta, uma interrogação. Como, se a Bíblia diz isso a respeito da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, como pode haver problemas na homilética? Como pode haver problemas nesta mensagem proclamada? Muito bem, o problema não está na palavra de Deus propriamente dita, mas em sua proclamação, na forma de proclamar, quando feita por pessoas, por pregadores que não admitem suas imperfeições homiléticas pessoais. Em primeiro lugar, falta de preparo adequado do pregador. Esse é um problema que a homilética carrega, ou seja, é um problema nosso, muitas das vezes, falta de preparo. E aqui, em várias situações, veja bem, na maioria das vezes, a pregação pobre tem sua raiz na falta de estudo do pregador. Nós vamos estudar mais à frente a respeito dos materiais necessários para se fazer uma boa homilética. Então, o pregador da palavra de Deus, ele precisa estudar. Não tem como pregar a palavra de Deus eficazmente sem ter por trás de tudo isso um estudo prévio, um estudo bem aprofundado. Então, este é um problema, tomara que não seja o seu, amém? Outro problema da homilética, falta de oração e vida devocional do pregador. Um autor diz, Baxter, homens rejeitam nosso apelo, rejeitam nossa mensagem, se opõem aos nossos argumentos, nos desprezam, mas eles estão desarmados contra a nossa oração. A vida devocional do pregador deve ser algo indispensável para que assim a sua mensagem, a mensagem de Deus que é proclamada por você, possa ser eficaz na vida daqueles que a ouvem. Um autor que eu gosto muito é Anne Bonds. Ele escreve muito para pregadores e fala bastante a respeito de vida devocional. E no seu livro O Poder pela Oração, ele diz o seguinte: o pregador que nunca aprendeu na escola de Cristo a nobre e divina arte da intercessão por si e também pelo seu povo, nunca aprenderá a arte da pregação, mesmo que conheça muito bem as regras homiléticas e seja o mais dotado gênio
da confecção e da transmissão de sermão. Um outro texto do mesmo autor: assim, para que tenha êxito, o pregador deve ser um homem de oração e para cada hora preparando um sermão deve passar 2 de joelhos orando. Aqui você percebe a importância que o autor ele dá então para a vida devocional, para a vida de oração daquele que prega a palavra de Deus. John Wesley, um teólogo muito conhecido, diz o seguinte: dê-me uma centena de pregadores que nada temem a não ser o pecado, nada desejem a não ser Deus, e não me importa se são leigos, somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Deus nada fez a não ser em resposta à oração. Então, irmãos, fica claro, perceptível a importância da vida devocional do pregador. Infelizmente, este é um problema que a homilética carrega, que muitos pregadores carregam também, tomara que não seja o seu. Outro problema é a falta de vivência real do pregador na fé cristã, ou seja, naquilo que ele prega. O pior que pode acontecer ao pregador do Evangelho é proclamar as verdades libertadoras de Cristo e, ao mesmo tempo, levar uma vida arraigada no pecado e em total desobediência aos princípios da palavra de Deus. Aqui é claro que nós precisamos também considerar que ainda estamos debaixo de uma natureza pecaminosa. Esse corpo que, como Paulo diz, que pende para as coisas da carne. Mas nada disso pode ser desculpa para a não prática daquilo que se prega, para a não vivência daquilo que se expõe à luz das Escrituras Sagradas. Percebemos o próprio apóstolo Paulo dizer: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Este também é um problema. Peço a Deus que também não seja o seu. E outra parte da homilética fundamental é o conteúdo da homilética. Disse no início que a homilética ela tem o seu conteúdo base, sólido, e nós então entenderemos que este conteúdo é a própria palavra de Deus. Este é o conteúdo da nossa homilética. A palavra de Deus é o conteúdo da nossa pregação. Nós não pregamos política, nós não pregamos emoções, não pregamos bens financeiros, bens materiais, não pregamos nada disso. Nós pregamos a palavra de Deus. Claro que esta mesma palavra pode nos auxiliar e com certeza nos auxilia em todas essas áreas, como também em todas as áreas da vida do ser humano. Mas nós precisamos ter em mente que o pregador, ele prega a palavra de Deus. Com a palavra de Deus é nos dado o conteúdo da pregação. Aqui nós vimos o próprio apóstolo Pedro dizer: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Este falar não é o nosso falar, sendo antes um dom de Deus. No poder de Deus, nosso falar torna-se o falar de Deus. Já pensou que responsabilidade é pregar o Evangelho, é pregar, expor a palavra de Deus, onde a partir do momento em que estamos praticando a homilética, não estamos falando mais palavras vindas de nós mesmos, mas assim estamos falando palavras vindas do próprio Deus através do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Percebemos o apóstolo Paulo também dizer isso aos irmãos na igreja de Tessalônica: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim
como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que crerdes. Outros lugares também você pode conferir esse mesmo conceito. Então, o conteúdo da nossa pregação é a palavra de Deus. Se você sobe a um púlpito com uma Bíblia na mão, o que deve sair da sua boca como conteúdo deve ser a palavra de Deus. Agora, como já vimos, esta mesma palavra aplicada, ela com certeza irá servir para orientar em todas as áreas da vida daqueles que estão te ouvindo. Muito bem, também temos aí a importância da homilética. Veja bem, a Igreja Viva de Nosso Senhor Jesus Cristo origina-se, vive e é perpetuada pela pregação da palavra de Deus. Aqui nós vamos ver a importância da pregação, do expor a palavra de Deus. Romanos 10, 17, você pode perceber isso. O pregar o Evangelho significa despertar, confirmar, estimular, consolidar e aperfeiçoar a fé. Então, por isso é importante pregar a palavra de Deus, para que as pessoas possam ser despertadas, para que elas possam ser aperfeiçoadas, para que a fé delas possam ser consolidadas. Por isso a importância de se pregar a palavra de Deus. Por esta razão, a prédica, o sermão, é a característica marcante do cristianismo. Veja bem, quando nós falamos de culto, não existe culto sem pregação da palavra de Deus. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas um culto deve ter a pregação da palavra de Deus. Nenhuma outra religião jamais tornou a reunião frequente e regular de massas humanas para ouvir instruções religiosas e exortações. Então, o cristianismo, ele tem a sua base a pregação da palavra de Deus, uma parte indispensável do culto divino. Se é culto a Deus, tem pregação àquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus. Um exemplo que eu trago a vocês é o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que ao assumir a capela de Westminster, ele então se deparou ali com 3 das 4 galerias fechadas. Apenas uma estava aberta e ele então começou a pregar a palavra de Deus. E os líderes daquela igreja chegaram até ele e disseram: pastor, nós poderíamos colocar alguns pianos para assim chamar a atenção do povo, colocar algumas orquestras para chamar a atenção do povo, para que nós possamos encher esta igreja. Ele disse: não, o conteúdo deste culto é a pregação da palavra de Deus. E ele então, pregando a palavra de Deus, a segunda galeria foi aberta. Depois disso, os mesmos líderes chegaram até ele e disseram a mesma coisa: pastor, poderíamos convidar alguns quartetos, alguns corais, para chamar um pouco a atenção, para dar uma animada no culto. E ele disse: não, o conteúdo do nosso culto é a pregação da palavra de Deus. E assim, todas as outras galerias foram abertas com a exposição fiel, com uma boa exegese, com uma hermenêutica fiel da palavra de Deus e, claro, com aplicações práticas da palavra de Deus aos corações daqueles que o ouviam. E você pode conferir tudo isso na biografia escrita por Steve Lenson do Dr. Martyn Lloyd-Jones em uma série Homens Piedosos. Muito bem, irmãos, continuando, vamos ver então quais são os alvos da homilética. Qual o alvo da mensagem evangélica? Podemos ficar satisfeitos com a mera preparação e apresentação de um sermão, de uma prédica? Obviamente não, a resposta é não. Quais os objetivos de tanto esforço na preparação, na estruturação, na meditação e também na pregação de um sermão? Para que é que você medita tanto?
Para que é que você se esforça tanto comprando materiais? Vamos ver sobre isso. Para que tudo isso? Primeiramente, nós entendemos que o primeiro alvo da homilética é a salvação de pecadores perdidos. Este é o primeiro alvo da pregação bíblica. É para isso que nós pregamos a palavra de Deus, para que pessoas que não conhecem o amor de Deus nas suas vidas possam então conhecer esse amor e, conhecendo, aceitar esse Deus através de Jesus Cristo, então ter a certeza da sua salvação através do entendimento do sacrifício único e eficaz que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso que nós pregamos, é para isso que você prega a palavra de Deus. Primeiramente, para a salvação dos perdidos. Em toda a pregação, Deus procura primeiramente, mediante o seu mensageiro, mediante você, trazer o homem para a comunhão consigo, para a comunhão com Deus. Papel seu, papel meu, papel nosso como pregadores da palavra de Deus, trazer os perdidos a conhecerem o amor do Deus que está sendo pregado. E também, em segundo lugar, o motivo pelo qual nós pregamos, o alvo da pregação bíblica. Ela visa a ação diaconal de cada membro do corpo de Cristo. Aqui a mensagem, quando ela é pregada, ela precisa envolver o cristão no serviço de Deus, no trabalho. Paulo, falando aos Colossenses, vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. E nós precisamos entender isso, que faz parte também da pregação bíblica, da homilética, levar a igreja, aqueles que já são convertidos a Cristo, a também trabalharem na obra do Senhor, a serem fiéis, a serem mordomos daquilo que o Senhor colocou diante deles. Tudo isso é papel da homilética. Na vida cristã, existem várias possibilidades ministeriais, serviços sociais, serviços diaconais, e é papel seu como pregador da palavra de Deus também levar ao seu público a uma consciência de que eles precisam também estar atuantes em algumas dessas áreas. É papel do pregador, é papel também da exposição bíblica mostrar que durante toda a história pessoas trabalharam em prol do reino de Deus e que hoje nós também precisamos continuar trabalhando. É papel também da pregação bíblica mostrar que a seara é grande, mas que são poucos os trabalhadores e que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, precisa ser um membro atuante, cooperante do reino de Deus nas suas diversas áreas. Então, estes são os alvos da homilética. É para isso também que nós pregamos a palavra do nosso Deus. E por fim, terminando a nossa aula, nós veremos os perigos da homilética, e aqui é acerca de você, acerca de mim, acerca de nós, como pregadores da palavra de Deus. E o primeiro que eu quero destacar é que podemos nos tornar muito críticos aos sermões dos outros. Aqui é algo muito perigoso, que a homilética, aqui um perigo que a homilética proporciona, né, querendo ou não, é nos tornar críticos aos sermões alheios. Veja bem, o estudo da homilética nunca deve levar a um olhar excessivamente crítico. Algumas pessoas chegam ao ponto de se dedicar a encontrar todas as falhas nos sermões que ouvem. Isso leva a uma destruição espiritual. Ou seja, é muito perigoso quando você entende todas estas regras e como nós ouvimos o autor E.M. Bonner falar que você pode se tornar um especialista nas regras homiléticas, e o desejo do meu coração é que de fato você se torne um especialista nessas normas, para que assim você possa também ter êxito na pregação da palavra de Deus, mas isso pode levar também a um olhar excessivo, onde você entra para um templo,
para ouvir a palavra de Deus e passa a tão somente observar os erros que aquele pregador então está colocando ali, empregando ali na sua prédica, no seu sermão. Isso é um perigo, nós precisamos estar atentos a isso. Meu pastor Rubens da Costa Monteiro, ele diz que quando você entende a arte de pregar, é impossível você então separar a crítica do alimento espiritual. Então, embasado nisso, nós precisamos ter a capacidade, nós precisamos de desenvolver a capacidade de, além de criticar, também nos alimentar. E criticar no sentido bom da palavra, no sentido que aquilo vai gerar crescimento para aquele que está pregando. Então, se você notou ali algum erro, alguma coisa, você pode então fazer uma crítica construtiva, a fim de que aquele pastor, de que aquele seminarista, de que aquele irmão e irmã que está pregando a palavra de Deus possa perceber e se aperfeiçoar. Não tão somente no sentido de criticar e desanimar aquele pregador, porque você precisa ter em mente que foi um homem, foi uma mulher levantado por Deus para falar da palavra de Deus, para comunicar a palavra de Deus a pessoas que necessitam de ouvir esta palavra. Então este é um perigo que a homilética pode causar em mim, pode causar em você, nos tornar excessivamente críticos. Um outro perigo que a homilética pode causar é o desânimo por não se considerar capaz do desafio. Irmãos, desde o início da nossa aula, nós estamos falando a respeito de algumas regras e assim será durante todo o nosso curso. Como a homilética ela é uma matéria prática, então existem algumas regras a serem cumpridas. Tudo isso é para um bom desenvolvimento, é para um bom desempenho e para que a palavra de Deus também possa ser passada com qualidade, com eficácia para a vida daqueles que necessitam. Então, a homilética carrega junto com tudo isso esse perigo. Nossa, são muitas orientações, são muitas regrinhas que eu preciso decorar, aprender, e eu não sou capaz de nada disso. Este é um perigo e você não pode pensar por este lado. Vamos lá. Enquanto uns desenvolvem o espírito crítico, como nós acabamos de ver acima, outros desenvolvem um complexo de inferioridade ao se deparar com tantas regras, com tantas orientações, se sentindo inseguros no preparo e na pregação do sermão. Diante de tantos aspectos que o aluno deve aprender, pode se sentir frustrado e achar que nunca vai conseguir. Não, nós tivemos aqui também algumas orientações. Lá nos problemas da homilética, nós tivemos algumas orientações, a vida devocional, a vida de oração, onde tudo pode virar sermão, Meu pastor também diz que se nós estivermos com a nossa vida de oração em dias, a nossa leitura da Bíblia em dias, nós vamos conseguir, ao andar nas ruas, perceber a ligação desse tempo presente com a palavra de Deus, com aquilo que nós estamos lendo durante a nossa semana, com a nossa vida de oração. Então, nós também nos valemos, e claro, vamos aprender isso futuramente, da ação do Espírito Santo. Vamos entrar ainda neste aspecto, mas você não pode cair num complexo de inferioridade, não tem motivos para isso. Eu concordo que são muitas coisas a serem aprendidas, mas esta aula vai ficar gravada, assim como muitas outras aulas existem aqui no YouTube, e você pode então assistir, você pode se aperfeiçoar, tá certo? Então não caia, não tema esse perigo, mas infelizmente é um perigo que rodeia aí a homilética. Um outro perigo é a artificialidade nos sermões. O pregador nunca deve aprender técnicas de comunicação que possam ser usadas para manipular as emoções de seus ouvintes
ou influenciá-los de forma antiética. Quando o pregador ele não sabe fazer uma boa exegese, ou quando ele não se preocupa em aprender exegese, aprender a fazer uma boa hermenêutica do texto, interpretar o texto de forma fiel, correta, ele pode cair nesse grande perigo, que tudo o que ele tem são técnicas de comunicações que são usadas para manipular as emoções, os sentimentos e assim então trazer as pessoas. Qual é o problema disso? Tudo isso gera artificialidade, é um sermão artificial. Naquele momento em que a pessoa está ouvindo, ela está cheia de emoção e ela chora, ela então tem todo um sentimento de melancolia. Mas quando ela vai embora para casa, tudo aquilo não passou de vento, não passou de simplesmente nada. E ela não consegue em casa se aprofundar em nada daquilo que foi dito, porque o pregador usou tão somente de técnicas de persuasão, de manipulação. Não caia neste erro, mas isso é um perigo, você precisa ficar atento. Por isso, estude, por isso se aperfeiçoe em exegese, em hermenêutica, por isso se aperfeiçoe na leitura do texto bíblico, leia a Bíblia diariamente, semanalmente, ore, tenha o seu momento devocional com Deus, para que você não gere artificialidade no coração daqueles que te ouvem, tá certo? ênfase nas técnicas e nas regras da homilética. Aqui há um equilíbrio que nós precisamos ter. As regras aprendidas na homilética não produzem pregadores capazes e eficientes. Irmãos, aqui é algo muito sério. Nós precisamos buscar um equilíbrio entre as regras e aquilo que nós acabamos de falar, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O valor principal de qualquer sermão deve ser dado ao texto bíblico, ligado ao caráter e à vida espiritual do pregador. É o Espírito Santo que derruba as barreiras e leva a mensagem pregada até os corações dos ouvintes. Então, outro perigo da homilética. Eu aprendi todas as regras, sou um pregador pleno. Não é assim que funciona. Sou repetitivo nisso. A vida do pregador, o seu momento devocional, a sua vida de oração, o seu momento de meditação na palavra de Deus, tudo isso faz parte da vida do pregador. Mas um perigo é a falta de tudo isso e a ênfase tão somente na homilética, não nas regras da homilética. Não adianta você que prega no domingo à noite, por exemplo, você chegar domingo 4 horas da tarde. Eu sei todas as regras, vou preparar um sermão. Você pode até preparar, mas certamente na hora de pregá-lo, você vai ter muitas dificuldades, porque você não buscou antes, você não orou, não pediu orientação da parte do Senhor sobre aquilo que você deveria pregar. E isso é muito importante de se atentar, tá certo? Outro perigo da homilética e o último da nossa aula de hoje. Veja bem, podemos cair no erro de imitar o estilo, a voz, os gestos de alguém. Aqui é algo bastante curioso, mas muito presente hoje em dia nos pregadores. Então você precisa tomar cuidado com isso. Jamais podemos fazer isso, pois cada pessoa tem sua particularidade. Você tem sua particularidade, aquele pregador que você gosta muito tem a particularidade dele e você precisa distinguir a sua. Então, atente-se a isso, em preparar e pregar a palavra de Deus. E Deus há de usar isso para a sua própria glória. Então, não acredite que é só aquele pregador que fala com as pessoas. Não acredite que Deus só usa aquela pessoa por causa dos seus gestos, por causa da sua avidez. Não.
Deus também pode usar você de maneira calma, de maneira tranquila, para falar ao coração daquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Não precisa imitar. Falando sobre esse assunto, Charles Rod Spurgeon, ele repreendeu seus alunos acerca desse tema, acerca desse perigo da imitação. E ele disse algo bastante duro, bastante pesado, mas foi o que ele disse para os seus alunos. Veja bem, abre aspas, tenho ouvido falar que existem por aí pequenos Spurgeons pregando nas igrejas. Olha só, quero dizer que só podem ser chamados de pequenos Spurgeons são meus filhos. Olha só, maldito é, pois, aquele que é chamado de pequeno Spurgeon sem ser meu filho. Então, algo bem pesado, mas foi o que ele disse para os seus alunos, advertendo-os acerca da imitação. Então, como o nosso autor diz, né? Deus usa e certamente vai usar você também, seja a forma que você usar para pregar, para expor um sermão. Não precisa de imitações, não precisa acreditar, não precisa crer que Deus só usa fulano. Não, Deus também usa você e Ele quer usar você para a glória do nome dEle, para a expansão do reino dEle. Tá certo? Então, meus irmãos, esse foi o nosso curso, a nossa aula de homilética de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, mais que isso, aproveitem esse conteúdo e coloquem em prática, né? Esta aula vai ficar gravada, você pode visitá-la quando quiser. E eu te peço que você, se gostou, dê o seu joinha para que esta aula também possa se tornar mais acessível às outras pessoas, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações e compartilhar. Mande este link para outras pessoas que você sabe que também deseja pregar a palavra de Deus, também deseja aprender ou tão somente entender um pouco de como é feito uma pregação, um sermão, tá certo? Deus te abençoe, obrigado por ficar até aqui comigo e eu te espero na próxima aula onde nós vamos estar aprendendo sobre a homilética material. Deus te abençoe.